Você quer ser respeitado, mas você fica agindo como alguém que, na verdade, só quer atenção e você nunca vai conseguir respeito fazendo esse tipo de coisa. Então, hoje eu separei alguns hábitos obscuros, entre aspas, que você precisa começar a fazer e parar de fazer também, pra, na verdade, conseguir respeito e parar de querer chamar atenção por aí. A primeira coisa que eu escrevi aqui no meu roteiro que você precisa fazer é parar de querer falar da sua saúde mental o tempo todo e das suas preocupações para outras pessoas. As coisas, na verdade, elas não estão tão ruins quanto você pensa. E todo mundo tem uma fase ruim na vida. E ficar demonstrando essa fraqueza, ela não vai fazer as coisas melhorarem e não vai te ajudar em nada. Você precisa agir como um homem de verdade, parar de ficar falando toda hora que a sua vida tá ruim, que as coisas são ruins pra você, porque as pessoas não querem saber sobre isso. E isso só vai demonstrar fraqueza para outras pessoas e vai fazer com que elas não te respeitem. Você só tá procurando atenção fazendo esse tipo de coisa. Ao invés disso, você tem que acordar de manhã e agradecer pela oportunidade da sua vida, pela oportunidade de estar vivendo mais um dia, pela oportunidade de estar vendo pessoas que você ama mais um dia, pela oportunidade que você está tendo de fazer mais dinheiro, de conquistar coisas novas. Então para de ficar reclamando da sua vida, para de ficar falando da sua saúde mental, para de ficar falando que tal coisa não vai bem na sua vida, porque isso não vai te ajudar. Isso vai fazer, na verdade, você ficar mais depressivo ainda. E vai fazer com que ninguém tenha respeito por você. Isso é uma coisa bem comum, na verdade. No meu círculo de amizade, eu não sei o de vocês, mas toda vez que a gente costumava sair, toda vez que a gente costumava fazer algum rolê assim, o pessoal bebia bastante, sabe? Eles bebiam bastante, começavam a falar da vida deles e começavam a reclamar da saúde mental deles. E conforme eu fui entrando nesse desenvolvimento pessoal, conforme eu fui me desenvolvendo mais, eu fui percebendo que eu era o único que estava parando de fazer isso. Eu era o único que estava... eu não tinha mais interesse de falar da minha saúde mental e dos problemas da minha vida. Mesmo que eu tivesse com problemas, não era mais o meu interesse. Porque eu comecei a reparar isso, que era uma fraqueza, que era uma falta de respeito comigo mesmo, entendeu? Então você parar de fazer isso e começar a agradecer mais, vai te ajudar muito, vai te ajudar a desenvolver muito essa parte de felicidade e parar de se autodeprimir com seus problemas que ninguém quer saber. A segunda coisa é sobre o seu senso de humor. Quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, você fica preocupado, óbvio, todo mundo fica preocupado, e você fica pra baixo. E uma das coisas que passam respeito quando você tá numa fase ruim é você ter um senso de humor bom a ponto de fazer piadas com a sua própria situação. Não se rebaixar pros outros e nada disso, tipo, nada de se depreciar, nada dessas coisas, mas você fazer uma piada para as pessoas verem que você tá bem com isso. Porque isso vai passar, além da sua preocupação, vai fazer com que as outras pessoas não fiquem tão preocupadas com a situação ruim, principalmente se elas estiverem junto com você. Então, você ser uma pessoa tranquila, você ser uma pessoa que não está muito preocupado com uma situação ruim porque você sabe lidar com ela e que você sabe que essa situação vai passar e não vai definir toda a sua vida, vai fazer você ganhar muito respeito. E vai fazer você ter respeito de si próprio, que é o mais importante, obviamente. Por exemplo, ano passado eu estava fazendo meu TCC e aconteceu diversas coisas ruins na minha vida, assim, diversas coisas que, obviamente, podem ser superadas e foram superadas muito bem por mim. Eu tive que basicamente refazer o meu TCC. Eu tava doente também, eu tava tomando alguns remédios e isso tava me fazendo bem mal. Eu não tava mais conseguindo frequentar a academia, então eu perdi um certo tanto de massa muscular. Isso me deixou muito pra baixo mesmo. E eu não tava mais aguentando mais esse final de faculdade, que eu tinha que entregar um monte de coisa e que nada tava bom, sabe? Eu chegava pra professora que tava me ajudando e, tipo, cara, nada tava bom. E acontece que eu tive 2 professores nessa época que
eles estavam me ajudando com o TCC, e no meio do ano um professor ele se aposentou, então eu já estava acostumado com ele e tava muito bom, assim, a didática, tava tudo bem alinhado, assim. E ele se aposentou. E, cara, isso ferrou muito o meu TCC, porque a outra professora, eu acho que ela não entendeu direito a minha proposta, enfim, ela fez eu refazer tudo. E o meu humor, ele tava bom nessa época. Eu tava... eu tava fazendo piadas com a minha própria situação e eu tava conseguindo lidar bem, entendeu? Mesmo estando realmente muito preocupado. Mas no final deu tudo certo. A próxima coisa que eu particularmente acho bem difícil e que pra mim é um desafio, mas realmente é uma coisa que passa muito respeito, é você parar de se explicar pras pessoas, porque um não significa não. Você não precisa ficar se justificando pras pessoas. E quando você tá em desenvolvimento pessoal, você se distancia das pessoas. Principalmente daquelas que não te agregam nada. Que tá no seu círculo social e você sabe que não vai te colocar pra frente, não vai fazer você melhorar como pessoa, essas pessoas. Então você se distancia delas automaticamente. Isso foi uma coisa que eu expliquei bastante no meu vídeo do Cave Mode e do Ghost Mode. Então, se você quiser, pode dar uma olhada lá que eu explico mais sobre isso. Então, isso faz com que elas te procurem e perguntem se você tá bem, elas te chamam pra sair, te chamam pra ir naqueles rolês que você sabe que não vão agregar em nada, te chamam pra beber. E você não precisa justificar pra essas pessoas, você não precisa falar o que você tá fazendo. Você não precisa falar que você tá em desenvolvimento pessoal e que você não vai sair porque você quer focar em si mesmo e você quer colocar esse tempo pra se melhorar em certas áreas da sua vida. Você não precisa falar nada disso, sinceramente. E não se explicar pras pessoas e conseguir falar um não quando você sente que você tem que falar um não, quando você não quer fazer tal coisa, vai fazer com que você seja muito mais respeitado. Porque, acima de tudo, você tem que se dar prioridade. Você é o número 1 na sua vida. Se você não se respeitar, se você não impor respeito, ninguém vai fazer isso por você. E você não precisa que todo mundo goste de você. Porque, sinceramente, nem você gosta de todo mundo, porque todo mundo tem que gostar de você. O quarto hábito é: não deixe que os outros tomem controle da sua vida e das suas decisões. Isso é uma coisa realmente muito importante. E quando você toma a responsabilidade das suas ações, quando você toma a responsabilidade do controle da sua vida e para de aceitar a ordem dos outros, você se torna uma pessoa muito mais respeitável. Esse é um instinto de liderança que ele vai te ajudar em várias áreas da sua vida, como por exemplo no trabalho, na escola, na faculdade. Assim, eu não tô falando que você não tem que aceitar ordens de pessoas que estão acima de você no seu trabalho, claro que não. Mas eu tô falando que você tem esses colegas de trabalho, você tem esses colegas de turma, com certeza que quando você tá, por exemplo, em algum grupo com eles, alguma coisa do tipo, eles vão te dar ordens. E você ficar aceitando esse tipo de ordem, você ficar aceitando coisas que você sabe que não vai fazer diferença pro grupo, vai fazer com que você seja uma pessoa menos respeitada. Então para de aceitar a ordem dos outros, coloca o controle na sua vida, você decide as suas escolhas, para de aceitar a ordem dos outros. Não deixa que os seus pais decidam o seu futuro, não deixa que eles simplesmente dê uma ordem pra você e você aceite todo o seu futuro, porque você escolhe, cara, se você quer fazer faculdade, se você não quer fazer faculdade, do que você quer fazer faculdade, do que você não quer fazer, se você quer começar um negócio depois que você sair da escola, cara, você decide. Não deixa que os outros tomem conta da sua vida e que os outros fiquem dando opinião nas coisas que você tem que fazer, nas coisas que você não deve fazer, tá entendendo? Isso vai fazer com que você seja uma pessoa muito menos respeitável. E além disso, isso é muito bom com as mulheres, porque se você é uma pessoa que tem opinião, que não deixa os outros mandarem em você, automaticamente quando você chama uma mulher pra sair, você que vai escolher o lugar do encontro, você vai planejar como vai ser esse encontro, você vai escolher a hora que você vai buscar lá na casa dela. E é na verdade isso que elas querem. Porque quando você tá falando com uma menina assim, e aí você chama ela pra sair, e vocês dois decidem o lugar, você fica falando, ai, eu não sei o que a gente pode fazer, o que você gosta, o que você gosta de fazer. Cara, você não vai ter o respeito dela fazendo esse tipo de coisa, sinceramente. As mulheres gostam que vocês escolham tudo. Vocês escolham
aonde vocês querem ir, aonde você quer ir, o restaurante que você quer levar ela, o parque que você vai levar ela. Cara, só escolhe e decide a hora que você vai buscar ela. Não é tão difícil. Eu sei que alguns desses hábitos podem parecer difíceis e podem parecer difícil de você deixar de fazer isso. Você principalmente falar não para as pessoas pode parecer um hábito assim bem difícil. Eu sei disso porque várias vezes eu tive que aprender a fazer esse tipo de coisa. Eu sei que não é fácil. Eu sei que com o tempo, praticando isso, você vai conseguir desenvolver isso. E você vai conseguir parar de sair com aquele círculo social de pessoas que só se autodepreciam e que não te entregam nada e que não te levam a lugar nenhum, tá? Eu sei que pode parecer difícil, mas com o tempo você vai conseguir fazer isso. Então, cara, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu queria te agradecer muito, de verdade mesmo, e deixa o like, comenta alguma coisa, comenta o que você acha desses hábitos, se você acha que você consegue fazer isso, se você acha que você não consegue, e se inscreve aí, e era isso. Valeu!